Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. E adoramos o seu santo nome de oração. Louvado seja o Senhor, que nos permite estarmos aqui em comunhão, nessa busca das causas divinas do reino de Deus para a nossa vida. Estamos na semana da autoestima. Falamos ontem de Davi e Golias, a busca da autoestima. E nós prometemos que numa noite falaremos de uma forma positiva a autoestima, porque faz uma pessoa acreditar em si mesma. Porque não basta acreditar em Deus se você não acredita em si mesmo. Poderia dar exemplo quando o Senhor vai falar com Gideão no capítulo 6 de Juízes. Vai nesta tua força. E ele então, ele questiona Deus. Somos a família mais pobre, sou o menor dentre todos os meus irmãos. Como pode eu ser escolhido? Está a partir do versículo de número 11. Então, muitas das vezes, nós, mesmo tendo um chamado de Deus, mesmo aceitando Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, isso não quer dizer que você vai vencer. Você pode fracassar dentro de uma igreja, batizado pelo Espírito Santo. Você pode ser batizado nas águas, ter um cargo na igreja, mas ser uma fracassada e um fracassado. Então eu vou usar hoje de Gideão. Vou usar o testemunho de Gideão. A baixa estima. A Bíblia disse que os inimigos, os midianitas, saqueavam o povo de Deus, estrupavam as filhas do povo de Deus, maltratava suas esposas e as violentava, roubava os seus alimentos, amedrontava-os ao ponto deles irem morar na caverna. Eles faziam um buraco nas cavernas e escondiam dos midianitas. As suas colheitas eram quase na totalidade saqueadas. É como se você trabalhasse o mês todo e ao colher o teu salário, ao receber o teu salário digno do seu trabalho, alguém te roubasse, alguém te saqueasse continuamente ou sistematicamente todo mês, te esperasse você sair com o seu salário e te roubar e você não poder fazer nada. Não havia lei que pudesse impedir. Os inimigos eram fortes, poderosos. Mas esqueceu o povo de Deus que maior do que o inimigo deles era o Senhor, o Deus poderoso. Que em 2 Reis, capítulo de número 6, nós vamos aprender com Eliseu, quando ele disse para o moço que ver um exército poderoso em volta deles, rumo a Israel, ele disse, aleluia. Quando Deus abre os olhos do moço, ele então disse, não temas, mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. Verso 16. Tremendo a visão e a autoestima de Eliseu. Então Gideão e o seu povo de Deus esquece esse poder de Deus. Quem sabe você tem vivido uma baixa estima. Quem sabe você professa que Deus é dono do ouro e da prata, mas parece que só cata bronze. Que seu Deus é o Deus que cura, mas você só vive lamentando por uma enfermidade.
O seu Deus é poderoso para vencer todos os obstáculos da sua vida, mas você não consegue passar nem pular uma pedrinha que se opõe à sua frente. Quem sabe você tem dito que o seu Deus é um Deus de paz, de alegria, mas você só vive angústia e depressão. Falta a autoestima. Eu vou lhe provar que não basta Deus chamar você pelo seu nome. Não basta Deus convocar você e dizer, eu vou te abençoar. Lembra de Josué? Deus disse a Josué, no capítulo 1, verso 1 ao 9, ele vai dizer, Josué, assim como fui com Moisés, serei contigo. Mas tem de bom ânimo e ser forte. Deus está cobrando de Josué o quê? A autoestima. Creia em quem tu és. Porque senão, não adianta eu ter lhe chamado. Não adianta eu te dizer que serei contigo como fui com Moisés, se você não crê em você mesmo. E aí o exemplo de Gideão, a Bíblia então diz que o povo está saqueado e roubado há anos, sofrendo angústia, vivendo como escravos, humilhados. É você sendo filho de um maior lutador de MMA e você ser afrontado todo dia por aqueles que não têm 30 quilos, por aqueles que te ofendem, por anões que querem, com todo respeito, desbancar você, vencer você, humilhar você, bater em você, de alguma forma. Se o seu pai é forte, no mínimo, ele vai defender a tua causa se você não pode. E se eu sou fraco e você é fraco, no mínimo temos Deus para nos encher, para nos capacitar e nos fazer como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. A autoestima é necessário. Então a Bíblia diz que o anjo aparece a Gideão e disse, Senhor, é contigo, Gideão, homem valente. Olha como Deus olha para Gideão. O Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe responde então, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não vos fez o Senhor grandes coisas e não vos tirou do Egito? Presta atenção. Deus está dizendo, eu sou contigo, homem valente. Ele disse, se o Senhor é conosco, por que tanta luta? É assim que muita gente fracassa. É assim que muita gente... Qualquer coisinha fracassa. Qualquer coisinha é motivo de gritar socorro para o profeta. É motivo de gritar socorro para o homem. Quando você tem a autoestima herdada de Deus, você e Deus são absolutos. Você e Deus é a maioria. Então você precisa aprender isso. Deixar de se abater por pouca coisa. Se qualifica. Não vai se meter em alguma coisa que você não está preparado. Por isso que eu sempre convoco as pessoas. Invista na sua vida profissional. Faz coach. Faz mentoria comigo. Se não é comigo, faz com outro. Não tem nada a ver com a minha vida espiritual. E você vai aprender. Porque se não aprender com Deus, e não aprender com mentoria, com coach, de quem pode te capacitar, esquece da vida. É melhor pedir para morrer. É melhor você se contaminar com Covid propositalmente e morrer. Ir para a porta do SUS. Então você precisa aprender a entender como Deus te vê. Lembra de Zaqueu pequenininho? A multidão, a Bíblia disse em Lucas 19, cobria a sua visão. O que ele fez? Ele subiu numa árvore. Ele subiu numa árvore e da árvore ele olhou para Jesus. Quando não der para você lutar aqui embaixo, clame a Deus para aprender a lutar com as armas de cima. Não olhe os seus inimigos de baixo para cima. Olhe de cima para baixo. Porque quando você olhar de cima para baixo, você vai vê-los do mesmo tamanho ou menor do que vocês. E diz a Bíblia então, ó Senhor,
Meu Deus. O Senhor disse, vai nesta tua força, de novo. Disse, livra o povo de Israel dos medianitas, porque eu não estou te enviando. Se eu estou te enviando, vai. Pastor, como é que eu sei que Deus está me enviando? Porque você está nessa oração. Deus te escolheu para ouvir isso aqui. Então tenha certeza que Deus está te enviando. Acredite, Deus te vê como valente guerreiro e forte, e vai nesta tua força. Por que nesta tua força? Porque Ele sabe a força que tu tem. A sua força limitada se completa com a ilimitada que o teu Deus tem. Autoestima. Deus não trabalha com frouxo. Aleluia. E a Bíblia diz então, vai ele de novo reclamar. Ai, Senhor, como livrarei Israel? A minha família é mais pobre. E eu, Senhor, na casa do meu pai, sou menor. Tornou o Senhor, mas eu serei contigo, moço. Tu ferirás os medianitas como a um só homem. Embora virão muitos, serão como um só. Quanto mais forem, menos serão diante de você, porque eu sou contigo. E ele vai vencer os inimigos. A história é que ele tem 32 mil homens, e Deus disse, esses 32 mil que estão com você, eu não preciso dessa quantidade. E faça uma pergunta, qual deles estão com medo? Quando ele fez a pergunta, quase a maioria levantou a mão e disse, nós estamos com medo. A pior coisa é ir à batalha com medroso. A pior coisa é ter um sócio medroso, é ter uma esposa fracassada medrosa, é ter um marido fracassado, medroso, depressivo, que só reclama da vida. É ir para uma guerra, é ir para uma obra missionária com alguém que está com medo do Covid, da malária, da febre amarela, disse daquilo do ebola, que vai matar, vai me estrangular, vai me estrupar, vai me queimar. E a Bíblia diz que ele vai vencer. Com 300 homens, ele vai vencer a batalha. E como assim disse Deus? Deus não trabalha com aqueles que não acreditam no que são capazes. Então eu quero colocar sobre você a autoestima. Tira esse espírito de Gideão de você. Tira esse espírito de pequeno, de não posso, de não sei. Tira esse espírito de incapacidade que te colocaram na tua cabeça só porque rejeitaram os teus currículos, só porque a sua empresa já quebrou 4 vezes. Não importa, quebre 10. O importante não é quantas vezes você quebrou, é quantas vezes você se levantou. Para de ficar falando que o seu casamento fracassou, que você não é feliz na vida sentimental. É isso que Satanás quer que você professe. Diga, você não foi, mas você vai ser a partir de agora. Para de ficar contando prejuízo. Comece a preparar uma caneta e um papel para anotar todos os seus lucros e ganhos que tu terá daqui para frente. Autoestima. Porque se Deus te escolheu, tu terás essa estima mudada. Deus mudou de Gideão e Deus está te convocando. Em nome de Jesus, lembra de ontem de Davi e Golias. Um menino pequeno, nem as fardas, nem as armaduras que o exército de Israel usava cabia nele. Uma pedra, ele venceu Golias. Uma pedra ele venceu. Aquele que 40 homens armados até os dentes dos israelitas não conseguiram afrontar 40 dias e 40 noites. Não teve um homem sequer. Todos com braços fortes. Porque você sabia. Você já viu o filme dos gladiadores? Isso é da história da Bíblia. Eles levantavam, não eram esses ferros que nós temos aqui não. Era pedras. Faziam levantamento de peso com altas pedras enormes, empurrando o navio, barco, cheio de gente, empurrando para a água e tirando da água para ganhar peito, ganhar ombro, ganhar braço. É assim que eles treinavam. Era soltando os leões nas arenas para os gladiadores de Roma. E eles tinham que agarrar na barba deles.
cruzar as pernas do pescoço do leão e torcer ele. Tenha fé. É porque nós temos tanta ferramenta para nos ajudar a ser alguém que nunca fomos, que quando precisamos usar só o que nós somos, da forma que nascemos, nós fracassamos. Mas é no nome de Jesus que eu te convoco hoje a sair desse estigma de derrotado, e tu serás abençoado em nome de Jesus. Creia, determine e vá para cima. Senhor meu Deus e nosso Pai, muito obrigado mais uma vez, Senhor, pela oportunidade que tivemos de ouvir, meu Deus, a Tua palavra, de buscar a autoestima, de não viver essa baixa estima de Gideão. Pessoas que nasceram no lar pobre acham que coisas grandes nunca serão para eles. As mães dizem, está sonhando demais, minha filha, quando ela diz que alguém de uma formação melhor que está apaixonado com ela. A mãe já é a primeira a jogar pedra. O pai disse, meu filho, isso não é para ti. Contenta com pouco. Bom, o pouco com Deus é melhor do que o muito com o diabo. Isso é verdade, meu Deus. Mas nós temos direito, todos nós, de termos o melhor desta terra. O melhor carro, a melhor casa. Se isso é para glorificar o teu nome. Não é pecado desejarmos morar bem, ter um bom veículo, viajar numa classe melhor dentro de um avião, desfrutar de melhores férias, ter melhor desempenho no trabalho, melhor colheita, morarmos bem. E o Satanás não quer isso. Satanás quer dar tudo para o ímpio, porque os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, têm mais fé. Só vai dizer isso na parábola do mordomo infiel. As pessoas esquecem que tem que ser humilde como a pomba, mas não pode esquecer de ser sagaz, prudente como a serpente. Seu filho Jesus disse isso. Quebra essa baixa estima. Quebra, meu Pai, esse espírito de derrota, esse espírito de pobreza, esse espírito de miséria, esse espírito que foi estigmatizado, selado e marcado nessas pessoas, pelos pais, pelos avós, pelos tios, que sempre nasceram e viveram na miséria. Chega, que essa maldição seja quebrada nessa família. Por que viver na miséria, se podemos viver na prosperidade? E eu não prego teologia da prosperidade, porque a prosperidade é a ausência da necessidade. Eu posso ter um Fusca e ser tão feliz ou mais feliz do que alguém que dirige uma Bentley. Mas se eu não sou feliz no Fusca e que me faz feliz em uma Ferrari, por que não lutar por uma Ferrari? Qual é o pecado de ter uma Ferrari? Qual é o pecado de morar numa mega mansão? Qual é o pecado de ter uma piscina em casa? Qual é o pecado de ter uma sala de televisão em casa, de cinema em casa? Qual é o pecado de ter uma cama king size em casa? Qual é o pecado de ter um banheiro para cada filho que temos? Qual é o pecado? Qual é o pecado, Deus, de termos uma vida agraciada pelo Senhor? Ajuda, meu Deus. Ajuda este povo a viver uma vida de fé. Ajuda este povo a viver uma vida, meu Deus, de crença em si mesmo. Tira, meu Deus, em nome de Jesus, o medo. Tira esse preconceito, essas perguntas. Mas será que vai dar certo? E se não der certo? O se faz mais parte da vida deles do que o pode, o vai acontecer. Muitos deviam mudar o sobrenome. Devia ter o si. Joaquim de Paula si. Fulano, ciclano si. Porque, meu Deus, não honram o Deus que serve. E o Senhor usou Gideão, o menor da sua família, o mais fraco, o mais pobre. A família, o clã mais pobre, foi essa família que tu usou para dar vitória a Israel, para botar os inimigos para correr. Eram milhares de medianitas. O Senhor disse, os medianitas, por maior que seja o seu número, serão como um só homem, porque eu vou fazer que a força deles se limite em um só homem. Vai nessa tua força, Gideão. E ele venceu, segurando um cântaro na mão e uma tocha, aleluia, e tocando o chofar, a trombeta.
em nome do Senhor Jesus, Pai. Que as pessoas que estão acostumadas à derrota, porque os seus pastores só pregam derrotas, porque os seus pastores só pregam tradição, só pregam uso e costume diabólicos, não vivem o que pregam, mas querem que o povo vive o que eles pregam, embora nunca viveram o que estão querendo que as suas ovelhas vivam. Quebra essa maldição, quebra essa maldição, meu Pai, do povo ser escravo de charlatão, ser escravo de religiosos, de pseudos líderes que se tornaram delegados das suas igrejas. Traga o povo coragem, traga o povo revolta contra o sistema, esse sistema falido da religião. Traga revolta contra o sistema diabólico dessa doutrina falida, escrita por mãos de homens. Porque nós seremos vencedores. Venceremos, meu Pai. Venceremos. Se somos fracos, seremos fortes por causa do Senhor. Se não temos fé, teremos o batismo pelo Espírito Santo. E essa fé entrará em nós. Essa fé do batismo com o Espírito Santo entrará em nós. Se éramos perdedores, seremos vencedores. Nós vamos viver mendigando pão. Gente que só vive trabalhando para pagar as contas. Medrosos, porque ficam falando de concorrentes. Ficam falando que a coisa não está fácil. É isso que o diabo coloca na boca deles, que a coisa não está fácil no ramo deles. E se eles começarem dizendo, pode não estar fácil para o mundo, mas é agora que o meu Deus vai provar que no nome dele, com ele, tudo é possível. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo a baixa estima. Eu repreendo esse espírito de fracasso, de derrota, de pequenez. Somos todos grandes no Senhor. Somos todos fortes no Senhor. Somos todos capazes do Senhor. Tem mulher que morre pelo homem que não merece, por causa de paixão, de sexo, estúpidas, morrem, vão ficar sofrendo por um prostituto e um adúltero. Homens que sofrem por mulheres adúlteras, por mulheres fornicadoras, prostitutas, vaidosas que nunca ligaram pelo sacrifício do esposo, porque só querem gastar, só querem viver como princesas, como nunca foram, nem um sapo na vida delas. Ajuda esses homens a levantar a cabeça, parar de mendigar amor, essas mulheres pararem de mendigar amor, porque ficam lutando por aquilo que nunca foi delas, lutando por aquilo que nunca foi deles. Aceitam, Pai, aceitam qualquer salário. Por causa da pandemia agora ficou pior. Estão aceitando pirulito, bala como pagamento. Estão aceitando meia dúzia de dinheiro, de notinhas de 50. Estão aceitando morar mal. Estão aceitando comer mal. Estão vivendo desgraçados porque não entende que precisam acreditar no Senhor e buscar a autoestima. O Senhor sabia que Gideão era fraco, o Senhor sabia que Gideão era pequeno, o Senhor sabia que Gideão era pobre, mas o Senhor disse, eu vejo força, eu vejo que você é guerreiro, vai, homem, porque eu sou contigo. Você não está forte porque você é forte, você está forte porque eu serei contigo. Então coloca nessas pessoas, Pai. Coloca nessas pessoas. Para parar com essa história. Qualquer coisinha que acontece na empresa tem que fazer borrar as calças. Qualquer problema que dá na televisão, vai morrer muita gente, vai. Mas aquele que está em Cristo permanecerá de pé. Em nome de Jesus Cristo. Coloca, meu Pai. Coloca fé, coloca determinação, coloca uma autoestima que vem da Santíssima Trindade e que acorda cuspindo fogo, cheio de ânimo. O Espírito Santo, nós abençoamos, Pai. Nós santificamos este povo, Pai. Nós ungimos esse povo com esta palavra. Hoje, para todos sempre, eu te declaro vencedor, vencedora, por causa da palavra. Ontem mostrei um homem que começou com a autoestima e terminou em autoestima.
Hoje apresentei o homem que começou com baixa estima e terminou com autoestima. Amanhã te mostrarei um homem que começa com autoestima e termina com autoestima. Receba esta palavra. Deus te abençoe. Em nome de Cristo Jesus.